Glória a Deus pela sua vida. Primeiro dia do ano. Aleluia! Como que você passou esse dia? Bem, eu espero. Cheio de bênçãos, na paz, descansando, ou talvez trabalhando, mas em paz com Deus. É isso que é importante, é isso que importa. Que você esteja em paz com Deus. Não importa o que você esteja passando, não importa por onde você anda, não importa o que você esteja fazendo, contanto que você esteja na presença de Deus. Sempre. Que nesses 365 dias desse novo ano, você possa estar constantemente na presença de Deus. Constantemente ligado a Deus. Constantemente orando e conversando com Deus, mantendo um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém? Glória a Deus! Nós estamos num tempo de renovação. Quando começa assim o ano, a gente entra num tempo de renovação. E uma das coisas que a gente pensa sempre em renovar são as nossas forças. A gente pensa e ora e pede a Deus que renove as nossas forças, que nos coloque em paz, com as forças renovadas, para que Ele nos fortaleça, nos sustente com a sua mão poderosa. Sabe por quê? Porque nós vamos passar por muitos desafios nesse ano. Nós vamos ter muitas tribulações, isso é certeza. Não é uma coisa que você vai dizer, não, pode ser. Não, a palavra de Deus, ela nos diz que no mundo nós teremos aflições, nós temos tribulações. Só que Jesus já venceu o mundo. E para que a gente vença o mundo também, nós precisamos primeiro estar em Jesus, andar com Jesus. Segundo, renovar as nossas forças. A gente precisa de uma renovação das forças para que a gente possa continuar sempre em frente nesse ano. E em Deus que a gente encontra o verdadeiro renovo. É em Deus que nós encontramos a verdadeira renovação das nossas forças. Olha só o que diz no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31. A palavra de Deus, ela fala assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor. A gente precisa esperar em Deus. A gente precisa colocar a nossa confiança em Deus. A gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está caminhando, nos sustentando, nos levando aonde Ele quer que a gente esteja. Uma vez que a gente pega a nossa vida e entrega para Deus, Deus Ele segura na nossa mão e vai nos direcionando os passos. Ele não nos mostra aonde fica o destino, mas Ele vai nos dando passo a passo aonde a gente tem que estar. Então é importante que nesse tempo, nesse início de ano, a gente busque renovar as nossas forças na palavra de Deus. Sabe? A gente busque renovar as nossas forças na presença de Deus. As nossas forças vão se renovar todas as vezes que nós estivermos na presença de Deus. Todas as vezes que nós orarmos, todas as vezes que nós conversarmos com Deus, a nossa força se renova, a nossa fé aumenta, a nossa confiança em que Deus está no controle de todas as coisas, ela aumenta. Nós temos a certeza de que Deus já está lá no futuro, esperando a gente. Ele sabe o que vai acontecer. Deus já está lá. A gente precisa lembrar que a oração é uma poderosa ferramenta
para renovar as nossas forças espirituais. Quando nós entramos em oração com Deus e a gente pede ao Espírito Santo que nos encha, que nos renove, que restaure as nossas energias, em oração a gente consegue alcançar as coisas de Deus. Em oração nós conseguimos entrar na presença de Deus e tocar em adoração naquilo que Deus quer que a gente esteja, naquilo que Deus quer que a gente faça. Então, é muito importante que a gente esteja renovando a nossa força para manter a paz interior e a esperança em dias melhores. Quando a gente renova as nossas forças confiando em Deus, a gente começa a ter certeza de dias melhores. A gente aumenta a nossa fé, a gente aumenta a nossa confiança, a gente olha para o futuro e pensa que Deus vai nos dar dias melhores, momentos melhores. Nós temos a certeza que Deus vai derramar bênçãos sobre a nossa vida. Nós temos a certeza que Deus vai estar endireitando os nossos caminhos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando nós nos agradamos de Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele aplana, Ele endireita os nossos caminhos, os nossos planos. Quando a gente pergunta para Deus quais são os planos dele, Ele nos coloca no caminho e na vontade dele para cumprir os propósitos dele para a nossa vida. Sabe, se a gente busca como renovar as nossas forças em Deus, nós precisamos começar com oração. Uma oração forte e sincera. Entrar na presença de Deus e pedir para Ele: Senhor, renova as minhas forças, me guia, me sustenta. Entrar na presença de Deus e ter a certeza de que Ele nos escuta. E que mesmo no silêncio dele, Ele está agindo ao nosso favor. Olha só o que diz na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 2. A palavra de Deus, ela diz assim: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. Sabe, uma arma poderosa que esse versículo de Êxodo nos dá é a adoração diante de Deus, louvar a Deus. Isso também nos leva a renovar as nossas forças. Sabe, quando a gente declara que Deus é a nossa força, quando a gente declara que Ele é o nosso louvor, o motivo da nossa canção, o motivo da nossa adoração, a gente declara que nós estamos sempre louvando a Deus, sempre na presença de Deus, lembrando, engrandecendo, louvando, adorando a Deus. Isso também renova as nossas forças. Isso também faz com que o nosso interior se renove, se restaure, se regenere. E nós precisamos disso para esse ano. O ano passado foi um ano onde nós tivemos, sabe, muitos problemas, muitas... como é que eu posso dizer? Muita insegurança. Mas quando nós olhamos para Deus, todas essas inseguranças, todos esses problemas, todos esses medos, eles são jogados fora, porque Deus sempre fala em cada um dos dias do nosso ano. Deus ele fala para nós: não tema, não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, eu sou teu Deus. Olha só o que diz no Salmo 118, no versículo 14. A palavra de Deus ela diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico.
Ele é a minha salvação. Ou seja, o Salmo 118, versículo 14, ele confirma o que nós lemos em Êxodo 15. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. A palavra de Deus também nos diz que a alegria do Senhor é nossa força. Quando nós estamos na presença de Deus e vemos que Deus se alegra se alegra em nós estarmos na presença dele, essa alegria do Senhor é a nossa força. É quando ele nos chama de filhos. É quando ele nos olha através do sangue de Jesus e ele perdoa os nossos pecados através do nosso arrependimento e ele nos pega pela mão e nos leva a águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Ele nos leva a pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. Ele prepara para nós uma mesa, um banquete diante dos nossos inimigos. Isso tudo restaura a nossa força para que a gente continue no caminho certo. Em Salmo, no capítulo 29, no versículo 11, nós lemos que o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Quando nós temos a paz de Deus, quando nós temos a paz de Jesus, aquela paz que excede todo entendimento, e nós pegamos a força de Deus e recebemos a força e o poder de Deus sobre a nossa vida através do Espírito Santo, nós podemos andar confiantes. Nós podemos andar com cabeça erguida, olhando e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Como que está a sua oração, o seu tempo de adoração a Deus? Como que está o tempo que você pega no seu dia para orar a Deus, adorar a Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus? Como que está o tempo do seu dia aonde você coloca Deus em primeiro lugar, você desliga as redes sociais, você esquece do celular, você fecha a porta do seu quarto para evitar barulhos e distrações, e ali você entra na presença de Deus? Você faz isso todo dia? Você tem um tempo aonde você pode estar a sós com Deus? Ou às vezes com a sua esposa, com o seu esposo, vocês dois orarem juntos? Porque afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que quando nós nos unimos à nossa esposa, ao nosso esposo, nós nos tornamos uma só carne. Então nós temos que orar juntos. Nós temos que colocar os nossos joelhos no chão e buscar a Deus juntos, em unidade. Mas nós também temos que ter o nosso tempo a sós com Deus, para renovar as nossas forças, para renovar a nossa fé, para engrandecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança de que Deus está no controle de tudo, de que Ele nos renova as forças, de que Ele nos sustenta, Ele nos leva a seguir adiante. Ele sabe todas as coisas pelas quais nós vamos passar. A palavra de Deus é bem clara. Ela diz que Deus escreveu os nossos dias desde o ventre da nossa mãe. Como diz, né? Ele está no futuro, da mesma forma que ele está no passado, da mesma forma que ele está no nosso presente. Para Deus não existe tempo. E quando nós estamos na presença dele, confiados nele, segurando nas mãos dele, nós temos proteção.
nós temos força para seguir adiante, nós temos confiança de que nós vamos vencer as batalhas, porque Deus nos dá a vitória. É Deus que nos leva à vitória dos nossos problemas, é Deus que nos leva às bênçãos que nós precisamos ter e que Ele deseja nos dar. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por que o apóstolo Paulo está dizendo aqui finalmente? Porque esse capítulo 6 de Efésios, ele trata de uma das coisas mais importantes para que a gente esteja no nosso dia a dia, nas batalhas do dia a dia, enfrentando a nossa guerra diária com o nosso inimigo. O capítulo 6 de Efésios, ele trata da armadura de Deus. A armadura que nós precisamos nos revestir dela todos os dias, para que nós possamos resistir ao dia mau, para que finalmente nós possamos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Se você puder, tiver um tempo, eu te aconselho que você leia o capítulo 6 de Efésios, veja a armadura de Deus e comece a pegar o costume de orar a Deus dizendo: Pai, me dá o capacete da salvação. Me dá a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Me reveste com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade. Me calça com a sandália do evangelho da paz. Sabe, quando você se enche, se reveste da armadura de Deus, você está plenamente preparado para o dia mau, para ir para a batalha do dia a dia, para se livrar de todas as coisas que nosso inimigo vai usar para jogar contra nós. Porque ele vai jogar, e ele vai usar pessoas para falar coisas para você, para dizer que você não consegue, que você não pode, que você não dá certo. Esses são os dardos inflamados que são jogados contra o nosso pensamento. Sabe por quê? Porque a maior batalha que nós temos é na nossa mente. É naquilo que nós acreditamos e naquilo que o nosso inimigo quer que a gente acredite. É na nossa crença na palavra de Deus que nos fortalece, que nos mantém de pé, que é da onde vem o nosso socorro, da palavra de Deus. E aquilo que o inimigo nos fala. Foi exatamente o que ele fez com Jesus no deserto. O Satanás, ele tentou Jesus no deserto com a própria palavra de Deus. Ele tentou Jesus no deserto com a própria Escritura. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, colocando em xeque a identidade de Deus, a identidade de Jesus, que Deus tinha colocado sobre Jesus, acabado de colocar. Jesus é batizado por João Batista e é levado ao deserto para ser tentado. E lá no batismo, o que Deus fala quando Jesus é batizado? Deus fala: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado. E lá no deserto, o que o diabo fala para Jesus? Se tu eres filho de Deus, transforma essas pedras em pães e mata a tua fome.
E aí Jesus rebate também com a palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus estava com suas forças renovadas. Jesus, apesar de estar jejuando há 40 dias e 40 noites, ele estava com a sua força espiritual, com o seu espírito fortalecido, renovado. Aí você pode falar: mas Jesus é filho de Deus. Jesus é Deus, ele não precisava renovar as forças. E eu te digo que você está totalmente enganado, porque enquanto Jesus esteve aqui nesse mundo, enquanto Jesus andou nessa terra, ele foi 100% homem, igualzinho nós somos. E ele agiu e andou debaixo do poder do mesmo Espírito Santo que está sobre nós hoje. O mesmo Espírito Santo que renova nossas forças, o mesmo Espírito Santo que ora por nós, intercede por nós, leva para Deus as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Nós precisamos renovar a nossa força e andar nessa terra como Jesus andou. Tendo Jesus como nosso modelo, olhando para Jesus como se ele fosse um espelho para nós. A hora que nós olharmos para Jesus, a imagem de Jesus tem que se refletir em nós. E nós imitarmos aquilo que Jesus fez aqui na terra. Que essa palavra venha trazer para você um ânimo para todo esse ano, para que as suas forças sejam renovadas durante todo esse ano. Se for preciso, volte a esse canal, assista esse vídeo novamente. Entenda, medite nessa palavra que você está ouvindo. E permita que Deus renove as suas forças. Permita que essa palavra entre dentro de você, edifique a sua fé, aumente a sua fé, te dê forças para caminhar. Lembrando sempre que Deus, ele nos diz todos os dias do ano: não temas, eu estou com você. Glória a Deus! Que essa palavra venha edificar a sua vida, que essa palavra venha transformar o seu ano, venha transformar a visão que você tem daquilo que você vai fazer nos seus dias. Venha te dar a certeza que se você confiar em Deus, ele vai te levar pela mão, te sustentando pela mão, à vitória em todas as suas batalhas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados são relevantes. Merecem ser distribuídos até os confins da internet, para que todas as pessoas escutem essa palavra e meditem no poder que elas têm na renovação de suas forças em Deus. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que os seus amados, as pessoas que você tem consideração, permita que eles escutem essa palavra também e sejam edificados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, que você seja uma bênção.
Que você pegue essa palavra, que você transmita essa palavra para todas as pessoas que estiverem ao seu alcance, em nome de Jesus. Seja você uma bênção e tenha um ano abençoadíssimo, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.